A paz de Cristo, glorificado seja o nome do Pai, exaltado seja o nome do Filho, engrandecido seja a pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, amém, pessoal? Que poderosamente Deus possa visitar, alcançar e abençoar a vida de todos, tá? Nesse horário, nesse momento. Um momento onde a gente se reúne para ouvir Deus falar, né? Momento onde a gente se reúne para ouvir, né, a mensagem do céu para a nossa vida. Porque é essa mensagem que a gente precisa, né, para alimentar o nosso espírito, para alimentar a nossa alma e para fazer a gente continuar, né? Continuar nessa vida em que a gente tem que enfrentar ela da maneira pela qual Deus ele nos instrui. Amém? Porque não existe ninguém melhor, pessoal, do que Deus, junto com a tua palavra, para mostrar para a gente o caminho, a direção, né? Porque muitas das vezes, né, mesmo a gente tendo a fé que a gente tem, tendo Deus que a gente tem, parece que a gente se sente confuso, né? Parece que a gente se sente perdido, não é mesmo? Mesmo a gente não baixando a nossa guarda, né? Mesmo a gente demonstrando para o céu aquilo que ele tem, que ele ensina para a gente, né? A gente não é de ferro, né? Você não é de ferro, não é mesmo? E Deus está falando aqui com humanos, né? Deus está falando com alguém que tem sentimento, alguém que encara a vida com coragem, né? E coragem que vem do céu, tá? Coragem que vem do céu, né? Não é a coragem humana, porque a coragem humana é uma habilidade que a gente consegue, né, adquirir ao longo da vida, né? Mas a coragem divina, ela ultrapassa, isso existe. A coragem divina é uma ousadia, né? Que tira a gente de uma limitação, né? A gente é limitado, né? Nós somos seres humanos limitados, pessoal, né? Mas quando essa coragem, né? Ela vem sobre nós, né? Que a gente pode chamar também de espírito, unção de ousadia. Estou falando aqui com verdadeiros guerreiros e guerreiras, tá? Né? Que tá sempre aqui no corre, no foge da luta, né? E tem sempre vencido a cada batalha. Então, boa tarde para você, tá? Cadê o like? Cadê o like? Seu like é muito importante em todas as lives. Às vezes eu esqueço de pedir, né? Aí eu vou lembrar lá no final da live, né? Então, quando o apóstolo esquecer, e o apóstolo esqueceu, aí você vai lá e deixa o teu like. Coloca também assim, a senhora esqueceu de pedir o like, que aí eu vou lembrar, tá bom? E até você, Johnny. Uberlândia, Minas Gerais, Deus te abençoe. Amém? Glórias a Deus, aleluia, pessoal. Glórias a Deus, aleluia, por mais um dia na santa presença dele, né? Desse Deus que fez esse dia bonito hoje aparecer, né, para cada um de nós. Esse Deus que permitiu essa luz do dia, né? A gente ter o prazer de poder, né, pessoal, enxergar essa luz do dia, não é mesmo? Em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. Deus está falando para alguém, glorifique mais, exalte mais, agradeça mais. A gente tem tantos motivos para a gente reclamar, né? Quem não tem? Tem sim. A gente tem muito motivo para reclamar. E se deixar, nós faríamos uma live inteira, você aí reclamando, eu aqui também, apoiando as suas reclamações. Mas vai adiantar? Não vai. Então, o que a gente tem que fazer? Glorificar. Deus está falando para alguém nessa live de hoje. Eu sei o motivo que eu te trouxe nessa live. Eu sei o motivo, né, pela qual você está aqui.
E o motivo é uma reclamação aí de algo aí que não aconteceu, né? É algo aí que parece que está dando errado. Mas em nome do Senhor Jesus, tá? Deus manda reiterar e falar para alguém aqui, tá? Glorifique mais, exalte mais. Porque quando nós glorificamos mais, quando nós exaltamos mais, as portas invisíveis, aleluia, glórias a Deus, né? As portas invisíveis, né, que existem, né, para nos alcançar, elas começam a ser abertas. Existem portas invisíveis, mas que elas são reais, tá? Existem portais, né, que são abertos e fechados ao longo do dia, por cada ciclo de horário, sabia, gente? Vocês sabiam disso? Existem portais que são abertos de maneira diária também. Existem portais que são abertos semanais, mensais, anuais e também diário, né? Aonde ali dentro daquele portal são portas invisíveis que nós não enxergamos, mas elas estão ali. E você pode abrir ou você pode fechar, você pode fechar ou você pode abrir. Tá entendendo? Deus está falando para alguém aqui hoje, tá? E é para você se acalmar, porque algo já foi liberado com o teu nome. É para você ter sossego. Presta atenção em nome de Jesus. Boa tarde, pessoal, quem está entrando agora. Amém? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deus abençoe a sua vida, tá? Deus quer falar com você. Deus quer abençoar você. Deus quer revelar você. E o que Deus, ele revela, o que Deus fala, ele cumpre, ele resolve, ele revela, ele trabalha, ele exalta e ele abençoa. Não se preocupe, tá? Porque aquilo que parecia ser o término será um recomeço glorioso. Glórias a Deus, aleluia. Deus está decretando a vitória do teu povo. Deus está decretando a vitória do teu povo. Tem alguém aqui que você sente que você faz parte do povo de Deus? Tem alguém aqui que você sente que você faz parte do povo de Deus? Se você faz parte, eu sei que você faz parte do povo de Deus, então tem notícia, tem resposta do céu para você aqui hoje. Glórias a Deus, aleluia. Deixa eu cumprimentar vocês, né? Ellison, Deus te abençoe, meu filho. A Clécia também, a Rita, né? Tá chovendo aí? Ellison falou que tá caindo uma chuva com força lá. Tomara que essa chuvinha venha pra cá, hein? Porque aqui tá só misericórdia. Carol, a Franciele, a Fátima. A Ana Gasques, Socorro, Moraes, Franciele, o Henrique tá sumido, meu filho. Como é que você tá? A Clécia, Ivanete, também tá sumida, hein, Ivanete? Tô sentindo falta de você na live. Rita Castro, Gui Malaguito, Michael, Andressa. A família tá se unindo, graças a Deus. A Elisete, a Leni Flauzina, né? As pessoas estão entrando pela primeira vez, né? Andressa Morena, a Sueli da Silva, a figurinha tá na área. Enfim, a todos que estão entrando, a Solange Almeida, a Vera Lúcia, né? Enquanto a gente se reúne, Deus, ele se faz presente, né? Porque a palavra fala que aonde houvesse, né, 2 ou mais pessoas reunidas, né, em nome dele, ali ele estaria, né? Raquel Eunice. Bem, a todos que eu falei o nome, quem eu não consegui falar o nome, Marcos Vieira, sejam todos bem-vindos, tá? Sempre na live, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Vamos nos preparar para a gente viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você veja o sobrenatural. Sabe o que Deus quer, pessoal? Que possamos testemunhar algo, tá? Que é a fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele não vai fazer o que fizeram ou fazem com você. Ele não vai, gente. Ouça o que eu estou falando, em nome de Jesus. Deus, ele é fiel.
fiel, e dentro da fidelidade que ele tem, algo precisa e vai se cumprir. Algo precisa e vai se cumprir. Todos os dias Deus ele se recorda de uma profecia, de uma promessa em que foi ele mesmo que liberou para a sua vida. Todos os dias Deus ele se recorda de uma profecia, de uma promessa que foi ele mesmo que liberou para você. Só que você tem que entender que até quando Deus ele libera Ramanai de Calassou, Rashire de Calassébia, até quando Deus ele libera, pessoal, algo do céu para a nossa vida aqui na terra, existe uma batalha, uma guerra espiritual muito grande. Ouça, nada é tão fácil quanto parece, mas é possível quando você crê. Até os anjos, que a eles Deus dá ordem ao nosso respeito para eles descerem com a nossa bênção. Eles travam, eu estou ficando toda arrepiada, eles travam uma batalha terrível. Eles travam uma batalha terrível, pessoal, para chegar diante de nós e entregar aquilo que foi liberado por Deus. E alguém pode dizer, poxa, mas se Deus mandou, tá mandado. Sim, Deus mandou, tá mandado e vai chegar. Não é que não vai chegar, vai chegar. Só que isso precisa acontecer para você entender que nada é na facilidade, tudo é com combate. Tudo é na base da luta, no sacrifício. Eu quero falar para alguém, porque eu sei que muitas das vezes tem pessoas... Eu vou falar aqui, tá? Vou falar. Você não pode ser fraca, minha filha. Você tá me entendendo? Eu sei que eu vou te falar. Fica até o final, por favor, em nome de Jesus. Que Deus quer falar com você. A gente pode passar por situações de fraqueza, mas fraco a gente não pode ser. Porque a luta, ela vem para todos. O próprio Senhor Jesus, pessoal, passou uma luta tremenda aqui na terra para ele chegar onde ele chegou. Entendeu? Eu sei que tem pessoas, olha, quantas são as pessoas que desistem. Desistem de assistir a live. Eu fico só vendo. Pessoas que desistem de acreditar numa promessa. Pessoas que desistem. Porque algo não aconteceu, porque algo não está acontecendo. Ou você acha que não está acontecendo. Pessoas que largam o ministério delas, pessoas que saem da igreja, pessoas que fazem campanha até, daqui a pouco, não está acontecendo nada, não vou fazer mais campanha. É isso aí, Ivonete. O Senhor é a nossa força. Parabéns, é isso aí. São pessoas que, enquanto está vendo algo acontecer, está ali no pique. Mas as coisas começam a não aparecer, a não acontecer, a pessoa desanima. Eu quero, sabe, eu dizer para você, eu tô toda arrepiada de novo, que vai ter momentos que Deus não vai mesmo deixar ficar toda hora aparecendo, acontecendo as coisas não, sabe? E não é o assunto que atrai pessoas para live, isso, né? É curioso, né? Esse não é um assunto que atrai, porque as pessoas não querem ouvir isso. Tá? Mas é isso que vai te fortalecer no momento que você querer desistir. É essa mensagem que eu estou trazendo aqui que vai fortalecer você no momento em que você achar que a sua vida está tudo uma balela. Que o que a gente vem entregar aqui para você é palavras da nossa boca. Porque vai existir momentos, pessoal, vai existir momentos em que parece que vai estar tudo trancado, vai estar tudo fechado. E sabe o que a gente tem que entender na hora que isso acontecer? Porque ninguém está livre disso acontecer. Nem eu, nem você. Quando isso acontecer, é uma indicação que o céu está dizendo para a gente, isso daí é um aviso. O céu está dizendo assim, ó, persevere mais. Mas mais. Mas mais do que eu já... É mais. Deus está dizendo, o mundo espiritual está conversando com você. Gente, o mundo espiritual conversa conosco o tempo todo.
O mundo espiritual, gente, ele conversa conosco o tempo todo. E só vai crescer, só vai dar certo. Eu tô ficando toda arrepiada, aleluia. Só vai dar certo, só vai crescer quem entender o mundo espiritual. Quem entender os sinais que o mundo espiritual libera pra gente. O mundo espiritual conversa com a gente, mesmo quando eu desligo a live, minha filha. Quando a live desligou e a apóstola não está mais aqui, ele continua conversando com você. Presta atenção. E Deus, ele está falando para alguém aqui, tá? Eu nunca vou falar algo para você que eu não venha cumprir. Eu não sou homem, não. Deus está falando para alguém aqui. Eu nunca vou falar algo para você que eu não venha resolver. Tem alguém que está aqui, você está pensando, será que vai acontecer? Será que Deus vai resolver isso para mim? Deus está falando, para de ficar pensando assim. Porque isso já foi resolvido. Isso já foi resolvido. Deus está falando para alguém, mude o seu jeito de falar, mude o seu jeito de pensar, mude o seu jeito de orar. Muitas das vezes nós ficamos cobrando algo do céu, que a mudança, sabe, alguma coisa tem que ser em nós. Quantas são as vezes que nós pedimos a Deus em oração e Deus está esperando a gente já agradecer por aquele algo que nós estamos apresentando em oração? Não entendeu? Vou falar. Sabe qual é o problema do povo? Murmurar, murmura. A palavra de Deus fala, pessoal, que se tem uma coisa que Deus odeia, é a murmuração. Eu sei que você tem muitos motivos para murmurar, mas Deus, ele não aceita uma pessoa o tempo inteiro reclamando, não concorda, já por quê? Porque contradiz. Ouça, eu vou falar mesmo. Entendeu? Contradiz com aquilo que você diz que você crê. Eu já expliquei aqui na live, pessoal, que tem vezes, sabe, gente, é melhor a gente se calar pra gente não falar besteira. E isso é no nosso dia a dia. Quantas são as vezes, pessoal, que a gente tá, no talo, entendeu? Quantas são as vezes que a gente tá no... Você tá entendendo? Já passou da tampa do não sei do que. Tá querendo transbordar. Posso não entender, outro quer que eu mastigo mais, eu mastigo. Quantas são as vezes, pessoal, que a gente tá no nosso... não é no passando do limite. E a gente tá ao ponto de, vomitar tudo. Você tá entendendo? Só que se você tiver sabedoria, você pensa, meu Deus, se eu vomitar esse negócio aqui, se eu botar pra fora, o negócio já não tá bom, entendeu? Se eu resolver fazer o que eu tô querendo fazer, vai piorar. Então, o que nós fazemos? Nós tentamos nos acalmar, entendeu? Respiramos fundo, para no momento adequado a gente voltar e falar, voltar ou conversar. Porque talvez se você falar naquela hora, você só vai falar besteira. Talvez não, com certeza. Você só vai falar besteira, você vai piorar. Você não vai consertar, você vai piorar. A mesma coisa é a nossa vida com Deus. Cadê o like, gente? Por favor. É Deus que está falando com você? Se você está aqui até agora, eu acredito que você está acreditando que é Deus, né? E é mesmo, tá? Então, por que você não deixa o teu like? O teu like, pessoal, vai fazer com que pessoas ouçam o que você está ouvindo. Tem tanta gente precisando ouvir. Tem tanta live falando um monte de coisa aí que nesse momento não é o que a pessoa precisa ouvir. Sabe, gente, tudo é um momento. Tem vezes que Deus vai chegar aqui entregando profecia, uma atrás da outra. Mas vai ter momentos que Deus vai chegar aqui para consertar você. Por isso que todo mundo fala que essa live que eu faço é uma live diferente. Você está entendendo? Porque a gente trabalha naquilo que Deus quer que a gente faça. Eu não faço aqui o que você quer ouvir. Mesmo eu amando você. Eu quero o teu bem. Entendeu?
É muito fácil eu chegar e fazer. Então eu faço o que Deus está mandando eu fazer. E Deus está falando, eu quero que você fale algo para ele se acertar. Porque não adianta liberar profecia se a pessoa não se adequar à profecia. Não vai acontecer. Não vai. Você vai se iludir. E você vai ficar esperando, porque não tem uma pessoa para te ensinar. Não tem, você está entendendo, uma pessoa para mostrar para você que para aquela profecia acontecer, existe um caminho. Para as profecias, pessoal, e as revelações acontecerem na minha, na nossa vida, existe um caminho. Eu tô ficando toda arrepiada. Por isso que Deus me abençoa. Porque eu procuro falar a verdade. Entendeu? Então, a gente vai brigar com Deus? Você vai falar assim, oi Deus, você vai fazer isso que eu... Parece até que é uma coisa que não existe, mas se bobear, tem gente que faz isso. E você pode fazer isso, mas de uma outra forma. Eu posso fazer isso, de repente, de uma outra maneira. Deus está falando aqui. Sabe o quê? Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Sabe? Tem coisas na gente que precisa a gente acertar. Tem coisas na gente que a gente precisa acertar. Entendeu? Para você não ficar mais um ano inteiro esperando algo. Porque o que é uma revelação? Olha, vocês que estão comigo, eu já havia falado da igreja online. Eu não esqueci desse projeto não, tá? Porque eu sei que tem pessoas aqui que você não tem ministério, que você não tem igreja. Tá entendendo? E a sua igreja é live, eu sei. Não é uma, não é duas, não é três. E eu sei que você aprende muito aqui, porque muita live não fala essas coisas. As lives é muita profecia, de Deus é. Mas também, mais ainda, é ensinar você como você alcançar a profecia. Porque não é só profecia, não é só revelação. Porque, voltando, o projeto tá de pé, tá? E alguém vai falar, eu tô esperando. Né? Só que isso eu só ainda, pessoal, ainda não iniciei esse projeto para as pessoas que não têm ministério. É porque isso vai ter, como que eu posso dizer, uma demanda de tempo minha, entendeu? E eu tenho, quando começar, eu ir até o final, entendeu? Então, tudo é uma organização que eu preciso ter de dias e horários para mim sempre estar com as pessoas, porque essas pessoas que tiverem, né, que eu tiver esse tempo com elas, é uma live separada, né, apóstolo? Entendeu? É uma live separada, não é essa live aqui, porque aí eu vou poder falar o que eu não posso falar na live. Ah, tem coisa que não pode falar? Tem, muita. Tem muita, entendeu? Muita coisa. Entendeu? Que às vezes eu posso ter problema do YouTube ele banir. Eu posso ter o problema de outras coisas, né? Então a gente evita problema, entendeu, né? Vamos evitar, né? E aí tem muitas coisas que eu poderia ensinar muito mais profundamente, entendeu? Mais profundamente, mas a gente não pode muito, né? Vocês sabem disso. E já nesse esquema que eu falei, que eu ainda estou tentando me organizar, já fica muito tranquilo de fazer. Então a gente fala aqui o que dá para falar. Mas até o que dá para falar, se você... então, apóstolo, o que fala aqui... Não, o que fala aqui, se você entender, porque eu falo bem, que até uma criança entende, né? Bem mastigadinho. Se você entender e sempre estiver ouvindo as lives, você já tá, né? Bota aí, 80%. Né? Então, vamos lá. Para uma profecia e para uma revelação, ela chegar ao nível de ser concretizada, tem um caminho,
né? Tem um caminho. Tem pessoas que falam assim, né? Por que fui revelado e não aconteceu? Por que eu recebi a profecia e a profecia não aconteceu? Ué, você tem que saber de você. Ou a profecia foi mentirosa, vou falar a verdade, tá? É isso que ninguém fala pra você. Ninguém fala, né? Mas eu falo. Eu já falei, eu não entrego o que Deus não me mostra. Por isso que às vezes tem muita gente que não entra. Porque eu não fico entregando o que Deus, eu só vou falar o que Deus me mostrar e é isso aí. Entendeu? Então, presta atenção. Ou é isso que eu falei aí, né? Ou você que não está fazendo o mundo espiritual rodar e te encontrar. Entendeu? Ou você não está fazendo o mundo, porque o mundo espiritual ele não para. Ele não para. Ele está sempre em movimento. Tudo está em movimento. Por mais que nós não possamos enxergar, tudo está em movimento. E principalmente o mundo espiritual. Às vezes, quem está parado é você. Com o teu jeito de pensar, com a sua murmuração, com a tua reclamação. Tá entendendo? Quem me conhece, quem convive comigo, sabe? Eu odeio reclamação. A senhora não reclama? Pouquíssimo. Pra tu ficar me vendo reclamar, meu marido tá aqui atrás. Ele tá ouvindo. Eu não sou de ficar reclamando. Não me faz mal. Entendeu? Ah, mas a senhora não tem motivo? Quem disse pra você que eu não tenho motivo? Quem diga? Muitos. Talvez mais do que você. Mas isso vai me atrasar. E outra, quando eu reclamo é uma vez só. Quando eu chego para falar, eu não fico toda hora. Aí que vira murmuração. Que aí a reclamação vira murmuração. Então me estressa quem está ouvindo, enche a paciência e as coisas não acontecem. E aí? Deus está falando para alguém. A tua reclamação está virando murmuração. Entendeu? A tua cuidado para a tua murmuração não se tornar. Não se tornar o quê? Não se tornar uma murmuração. A palavra de Deus, ela lembra a gente que havia uma promessa de quantos dias, apóstolo? Para aquele povo? Ele está aqui com fone no ouvido, ele não está ouvindo não. Era 40 dias para o povo, né? Para o povo passar pela situação em que o próprio Deus permitiu que eles estivessem passando. Deus já havia falado, é só 40 dias. Mas os 40 dias virou 40 anos. E Deus chegou e falou. Entendeu? Vou acrescentar tantos anos para cada dia de murmuração. Lê a palavra. Não sou eu, não. Porque era para eles... Porque, tipo assim, presta atenção. Foram 40 dias Deus testando aquele povo no deserto. Só que foi o teste. Entendeu? Não foi um testezinho. Faltou água no deserto. Sabe? Faltou em termos, né? Porque Deus deixava a coisa acontecer para ver a reação do povo, para depois fazer o milagre aparecer. É o que acontece com vocês, o que acontece com a gente. E nisso Deus estava ensinando o povo, tá? Porque passar o deserto não é moradia. Ninguém vai morar. Deus não quer que você fique morando nessa situação de deserto. Você tá entendendo? Deserto é uma passagem. Deus falou, será uma passagem. Mas é para você passar entendendo que eu vou te testar. Tá entendendo? E aquele povo, né, estava ali passando, mas estava reclamando. Que virou uma murmuração, que Deus virou e Deus falou o quê?
O que Deus falou? Deus falou, olha só, porque vocês estão murmurando, vou acrescentar tantos anos, vou acrescentar mais tempo para vocês ficarem passando pelo que vocês estão passando. Então, gente, não é para ninguém ficar com a corda agarrada no pescoço sem reclamar. Porque reclamação é uma coisa, murmuração é outra. E Deus sabe quem reclama e Deus sabe quem murmura. Deus está falando para alguém aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Ele sabe, tá entendendo? Do limite de cada um, da situação de cada um. Mas não perca a tua promessa por conta da tua murmuração. Não perca a tua promessa. Oi, Ellison, tudo bom, meu filho? Por conta da murmuração. Deus está falando com pessoas aqui. Ouça o que Ele está te entregando. Ouça o que Ele está te entregando. Tá entendendo, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes, nós vamos ter que fazer, né? Muitas das vezes, nós vamos ter que fazer, né? Como aquele que subiu lá na árvore para ver Jesus. Como é que é o nome dele mesmo? Me deu um branco agora. Como é que é o nome daquele que subiu lá na árvore? Aquele que colhia impostos? Como é que é o nome dele mesmo? Me deu um branco agora, hein? Zaqueu, obrigado. A gente vai ter que fazer como Zaqueu. Zaqueu. Que a gente vai ter que, sabe, reconhecer. Reconhecer que tem alguma coisa na gente que precisa mudar. Reconhecer que tem alguma coisa na gente que pode estar atrapalhando o trabalhar de Deus. Quantas são as vezes, né? Quantas são as vezes... Eu já falei aqui na live, agora me veio a memória, eu vou lembrar aqui. Uma vez eu atendi um casal, já tem muito tempo. E esse casal sempre estava firme, né? Com Jesus. E aí uma vez, né? E aí, uma vez, essa mulher do casal veio falar comigo e pedir orientação. E ela já chegou dizendo, ó, apóstola, eu vou me separar. Eu falei, não, o que tá havendo? Eu vou me separar. E assim, foi uma coisa tão que me pegou de repente, né? De repente, porque a gente sempre via eles dois juntos, indo à igreja, bem. Sabe, nada dizia que... Aparência, né? Falei, mas o fulano, o que houve? Não dá. Não dá porque em casa... Aí falou, né? Do jeito que era, né? O marido dela, o esposo dela. E aí eu falei, não, vamos conversar. Aí eu chamei ele, chamei ela, puxamos uma cadeira e ali a gente tentou negociar, ver o que estava vendo. Botei um de frente pro outro, né? E primeiro eu perguntei se um amava o outro. E ali eles concordaram que se amavam. E eu fui ali devagarinho. Graças a Deus, até hoje eles estão casados. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas, era um homem, né? No caso, ele que estava acreditando que estava fazendo certo, mas estava fazendo tudo errado. Entendeu? Ele estava acreditando que ele estava fazendo certo, tá entendendo? Ele estava acreditando que estava fazendo certo, mas ele estava fazendo tudo errado. Quer dizer, ele acreditava que ele estava fazendo certo só porque ele estava ali indo para a igreja. Tava todo o culto, tava lá, você tá entendendo? Então,
E ele estava destruindo com tudo. E, sabe, a ficha dele não caiu. A ficha dele não caiu. A ficha dele só caiu quando eu sentei os dois e falei na frente dele o que ela falou para mim. Aí que ele viu que o caldo entornou. Entendeu? O que isso tem a ver, né? Com o que a gente está falando aqui. Presta atenção, né? Isso daí já tem muito tempo, eles nem estão mais no ministério, né? Presta atenção. Isso tem a ver que às vezes a gente pensa que está fazendo algo certo e não está tão certo, sabe, gente? A gente pensa, né? Fica cobrando a Deus algo que Deus está esperando que algo na gente mude. Foi a situação de Zaqueu, né? Zaqueu foi contemplado, né, pela presença de Deus na vida dele, porque ele reconheceu. Jesus não obrigou Zaqueu a aceitar ele. Jesus não obrigou Zaqueu a mudar. Simplesmente, em algum momento da vida dele, ele viu que aquele ali era um momento, entendeu? Era o momento de ele se consertar. Sabe, gente, nós temos o livre-arbítrio de continuar sendo, muitas das vezes, quem a gente é e se atrapalhando todo. Eu já falei aqui na live, quantas vezes tem pessoas que ficam culpando o diabo, o Satanás, o inferno, a bruxaria, o feitiço, o vizinho, a vizinha, culpando o Brasil, culpando sei lá mais quem, culpando todo mundo, mas não olha para si. A gente tem que olhar para dentro da gente, pessoal. E a gente tem que refletir, sabe? Porque primeiro que a gente não é perfeito, não é mesmo? Imperfeição é o que mais vai achar em nós. Mas o problema não é esse. O problema é uma determinada imperfeição sua atrapalhar o teu progresso. Aí que é brabo. Entendeu? Porque defeito todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Mas existem defeitos que atrasa a vida da pessoa. Não é um defeito comum de qualquer ser humano ter. E nada atrapalhar, ou se atrapalha é a mínima coisa. Existem defeitos que nós podemos ter, que pode, pessoal, agarrar, atrapalhar, destruir com projetos que nós mesmos criamos pra gente. E que muitas das vezes o céu quer entregar, mas ele não vê preparo, ele não vê condição. Deus não entrega nada para despreparado. Deus não entrega nada para gente despreparada, pessoal. Ninguém vai falar para você, mas eu vou falar. É verdade. Para de se enrolar, de se enganar. Deus não fica entregando nada para gente despreparada, não. Por quê? Porque você acha que Deus vai ter o trabalho de mandar os anjos lutar lá com um monte de capeta e demônio, que eu já falei para vocês, que quando a ordem é liberada, os anjos passam, luta contra principado. Principado, luta contra principado, para o principado largar a tua bênção, a bênção chegar aqui, é batalha, minha filha, para a bênção acontecer. Tá entendendo? Você acha que Deus vai mandar liberar algo para uma pessoa que daqui a pouco vai receber e vai perder? Não, não vai. Será que Deus ele já teve a certeza que você está preparada? Está preparado? Zaqueu demonstrou para Jesus o preparo. Porque, gente, sabe, não é difícil você entender se você está preparado ou não. Como é que você sabe? Você tem que ter a mente madura. Porque tem gente que tem a mente que nem de criança. Vou te falar. Tem pessoas que têm a mente igual a de criança. Entendeu, pessoal? Como que é a mente de uma criança? A mente de uma criança presta atenção. Como que é a mente, né? Como que é a mente de uma criança? É uma mente instável. A mente de uma criança é uma mente estável.
Ela tá birrando, e daqui a pouco dá um negócio, ela para. Se bobear até com aquilo ali que ela pega, ela taca no chão, e daqui a pouco abre o bocão de novo para encher a paciência do pai ou da mãe ou da avó, sei lá quem. Presta atenção. Ou então tá brincando com um negócio que tu ralou para dar, daqui a pouco ela joga o troço pro canto e quer pegar uma coisa que não tem nada a ver, que não tem valor. É criança. Não tem uma mentalidade, mas é criança, gente. Não tem aquela mentalidade, você tá entendendo? Não, peraí, isso aqui, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, não, isso aqui, isso aqui, não, isso aqui, isso aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando isso, pessoal, eu não estou culpando ninguém aqui, não. Eu não estou culpando você, se você é assim, porque se eu deixar, eu também fico assim. Eu estou querendo dizer para você que todo mundo pode ser um dia assim. Tá dando para vocês entenderem? Porque alguém pode agora estar ouvindo isso e pode estar consciente. Vocês, olha, isso também é falta de maturidade. Isso é falta de maturidade. Por que a gente não pode dar algo muito precioso para uma criança? Porque não tem maturidade. Porque tu ralou, gastou uma nota, sei lá, que tu fez, para dar um negócio para a criança pegar aquilo ali e meter na água, pegar aquilo ali e deixar no chão quebrar, pegar aquilo ali. Por quê? Porque a criança não tem maturidade, não sabe o preço daquilo ali. Hoje tá adorando, daqui a pouco tá odiando, hoje tá ficando feliz com aquilo, amanhã depois tá reclamando, tá dando pros outros. O que é isso? O que é isso? Falta de maturidade. E o que mais tem são pessoas assim lidando com as coisas de Deus. Pessoas assim lidando com as coisas do plano espiritual. E não adianta que você não vai conseguir muita coisa assim. E aí que você tem que entender aonde você é assim. Ah, eu não sou. Se você não é, essa palavra também é para você. Porque olha só, essa palavra aqui é para todo mundo, entendeu? É para mim, entendeu? É para quem acha que não tem que mudar. Tem sim. A gente tem sempre que mudar em alguma coisa. A gente não é perfeito. A senhora tem. O quê? Não sei, mas que eu tenho. Eu não posso ser soberba e de dizer que tá tudo certo comigo. Não, gente. Entendeu? E o que eu não me lembro, que Deus venha me trazer a memória. Mas que eu logo possa mudar e as coisas andar. Vocês estão entendendo? O que a gente não pode, muitas das vezes, é achar que a gente é perfeito, que só os outros que não vale nada. A gente não... Você está me entendendo? É dura o que eu estou falando, é duro eu falar, mas eu tenho que te falar. Porque tudo que a gente faz, a gente plantou. Tem pessoas que estão colhendo algo que um dia você plantou. E agora? E agora tu plantou, tu vai ter que colher, minha amiga. Entendeu? Tu vai ter que colher, meu querido. Porque essa lei é uma lei que Deus não burla, leis espirituais por causa de você ficar boazinha de uma hora para outra, não, pessoal. Deus falou com aquele povo, falou o quê? Ó, é 40 dias a prova do deserto. Mas foi a prova, tá? Foi a prova. Entendeu? Foi a prova. Não foi a provinha. Igual que talvez você tá passando aí. Aí tu fica, ai Jesus, quando que vai agora? Ai Jesus, ai Jesus. Tá te testando. E aí eles ficaram passando aquela prova, passando aquela situação. E Jesus, olha, e eles só piorando. Só reclamando, só coisa. Olha, pessoal, a palavra fala que eles reclamaram tanto, que eles fizeram... Meu Deus do céu, vou te contar, não é fácil não. Conseguiu tirar Moisés da sã paciência que ele tinha. E a palavra fala que Moisés era um homem calmo. Moisés perdeu a paciência. Acabou que Moisés perdeu a paciência, perdeu até a promessa lá por causa do povo. Por isso que, ó, começa a falar, eu saio até de perto. Pra mim, não. Ficar também.
Entendeu? Deus não falou que ia ser 40 dias? A palavra fala que aquele povo começou a falar, tá muito pesado esse negócio aqui. Era melhor se nós estivéssemos como a gente estava lá no Egito. Isso é coisa que se fale. Isso é coisa que se fale. Deus fez aquilo tudo lá para aquele povo. O povo teve a vontade de falar que era melhor que eles estivessem ainda no Egito, porque no Egito tinham que comer, tinham que comer, mas debaixo de um Satanás, porque Faraó era um diabo em forma de gente. Cruzes. Entendeu? Faraó, tá entendendo? Tinha pena de ninguém, meu amigo. Entendeu? Era tudo da base do chicote. Tá? Trabalho escravo, uma coisa horrorosa. E não tinha quem saísse da mão dele, não. Ele era autoridade e era por isso que ficava nisso mesmo. E eles estavam sentindo falta daquela época. Entendeu? O que a gente faz com uma pessoa dessa? Hein? Que me diz? O que você faz com uma pessoa dessa? Com um pensamento desse? Entendeu? O que você pensa de uma pessoa dessa? Você pensa o quê? Você merece. Merece o quê? Voltar, né? Ficar... Olha, gente, presta atenção. Presta atenção. Deus falou, é 40 dias. É 40 dias. Quando Deus já não estava mais suportando a reclamação, olha, a palavra fala que Deus quis acabar com aquele povo. Olha, gente, isso aqui é sério. Deus já não estava, nem Deus estava aguentando mais. Leia a palavra. Leia. Deus falou, esse povo, não aguento mais esse povo. E o povo voltava para a idolatria, voltava lá a fazer escultura de não sei do que, e o povo não sei o que lá mais, e um povo complicado, um povo difícil, porque quando tudo estava dando certo, eles estavam rindo, mas quando Deus fechava os caminhos e começava a blasfemar, começava a azucrinar Moisés, começava a dizer, Moisés, você não está resolvendo nada, e o cara ali, que também queria que a vida dele andasse, presta atenção. Aí Deus falou assim, vou acabar com esse povo. Moisés ia lá e orava, não, Deus, não faz isso não. Deus falava, eu vou exterminar com eles, eu não suporto mais o que eles estão fazendo, eles não estão crendo, eles são... Moisés não, e Moisés sempre ali, não, Senhor. Não é fácil, tá, gente? Aí, eles semearam, entendeu? O quê? Semearam o que Deus queria, o que Deus tinha que fazer. O que Deus tinha que fazer? Tinha que de novo deixar mais tempo mesmo para eles aprenderem. Só que o mais tempo de 40 dias pulou para 40 anos. Deus falou, agora vocês de 40 dias. Lê, tá escrito lá. De 40 dias, eu prometi 40, não foi? Tá escrito isso, tá, gente? Isso daqui nem não tô inventando palavra, não. Eu falei 40, não falei? Então agora vai ser 40, eu falei 40 dias, né? Então agora é 40 anos, tá? É 40 anos na prova. Então, você cuidado, tá? Você que fica aí. A vida, ela é uma semeadura. Não se colhe o que não se plantou. Não se colhe o que não se plantou. Se você está colhendo algo que você diz que você não plantou, então reveja aí sua vida. Mas, apóstolo, eu vou ficar colhendo até quando? Até quando Deus achar que você está preparada para sair desse nível. E você não vai sair desse nível reclamando. Você não vai murmurando. Aliás, reclamar é uma coisa, tá, gente? Murmurar é outra. Porque daqui a pouco o pessoal vai ficar com medo de me trazer reclamação. Não, eu acho que você está dando para você entender, né? O problema não é reclamar, tá? O problema é murmurar. Entendeu? É a murmuração. E como é que eu sei, apóstola, que eu estou murmurando? É quando você não sai dessa tecla que tu fica batendo.
Eu aprendi com a vida, Tem coisas que eu não vou mudar. E aí eu vou viver a vida inteira presa nessa tecla. Não tem? Ó, aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui, né? Tá vendo, né? Pois é. Ó. Aí tu fica nessa. Presta atenção. Ai, Jesus, até tirei o troço aqui. Tu fica nisso até a hora que aquilo ali agarra. Tu fica naquilo ali e aquilo ali emperra. Ele agarra. Agarrou, já era. Aí tem que pedir alguém para desenterrar aquele troço. Aí vai ter que tirar um monte de botãozinho. Vai ter que tirar o botão da frente, de trás, não sei o quê. Olha o trabalho. Então, tem coisas, pessoal, que a gente não vai funcionar. Então o que a gente pega, ó, tá aí, tá? E vida que segue. E vida que segue, Senhor, isso aqui já não é... Gente, existem problemas que não são mais nossos. Você tem que entender isso, pelo amor do raio de Jesus. Entendeu? Começou um palhaço entrar na live, né? Um palhaço. Só posso chamar você disso, né, ô caranguejo manco? Olha o perfil do palhaço da live, né? Se agarra, só pega o dízimo e compra o igual e faz. Ah, vai te catar, meu filho. Vai procurar outra pessoa para você azucrinar, endemoniado. Besta. Presta atenção aqui. Ai, mas é um besta mesmo, né? Tira fora esse camarada aí. Por que ele é besta? Porque só o tempo de ele estar vindo à live, ainda para perder tempo para escrever uma imbecilidade dessa, eu vou chamar ele de quê? De um imbecil, de um besta. Entendeu? É isso que ele é. Aí tá instruindo as pessoas. É endemoniado, mas não é só demônio, não. Tem safadeza também. Vocês sabem que eu falo mesmo, na lata. Falo mesmo. Entendeu? Você era palhaço, sei lá. Aí, quer dizer, é uma pessoa tão covarde, né? Covarde, que ela bota caranguejo manco. Por que eu não boto o nome e boto a foto? Né? Por que eu não boto? Por que não enfia a cara de vez? Ah, vai te catar. Entendeu? Tá entendendo, pessoal? Ele tá assistindo, tava assistindo direitinho a live, né? Você viu? Tá acompanhando, né? Ai, Jesus, só Jesus, meu Deus do céu. Que isso? Tá entendendo, gente? É um energúmeno. Olha, eu ainda vou falar isso aí rápido. Energúmeno. Ellison botou. Gente, ninguém precisa concordar, é só no azucrinar, né? Ninguém precisa concordar com o que a gente fala, é só você não atrapalhar. Não atrapalhou, tá tudo certo. A pessoa perde o tempo. As pessoas perdem o tempo em poder fazer comentário besta. Olha só, pessoal. Presta atenção, em nome de Jesus. Entendeu? Eu vou falar uma coisa, se pessoa que entra na live para fazer, fica num tipo de live dessas que a gente faz, que é live séria, que a gente está trazendo instrução, né? Para as pessoas acordar para a vida e mudar a vida. Uma pessoa dessa, o papai dá problema para uma pessoa dessa, hein? Dá problema sério para ela poder cuidar, hein? Dá um problemaço. Deus dá um problemaço, não brinca não, hein? Não brinca, as pessoas brincam com a gente que tá fazendo as coisas, pessoal, do jeito... Eu sabe que às vezes eu fico preocupada, sabia? Por Deus, eu fico, porque eu sei muito bem o que pode acontecer. Eu sei. Então, Tatiana, tem gente problemática, mas tem gente também que gosta de perturbar. Entendeu? Tem gente problemática, tem gente endemoniada, e também tem 3 classes. As problemáticas, as endemoniadas, e as que não são nada dessas 2 coisas, mas são os infelizes.
São os infelizes. Porque uma pessoa bem, de boa, não fica azucrinando ninguém, nem em lugar nenhum. Entendeu? Então são os infelizes. As pessoas que não se sentem felizes, aí já quando eu sou feliz, ninguém vai ser feliz. Vamos aí perturbar. Entendeu? Entendeu, pessoal? Então, eu nem esqueci até o que eu tava falando. A Rita botou, é para fazer perder o foco, o apóstolo, ignora, já até esqueci, né, do que aonde eu parei. Não é fácil não, hein? Por isso que às vezes eu evito ficar, eu vejo, faço de conta que eu não tô vendo e peço para bloquear, porque depois a gente quer voltar, até a gente voltar o que tava falando, entendeu? Então, gente, vocês entenderam o que Deus está falando aqui conosco? Entendeu? Elisângela. Elisângela colocou um bonequinho assim, ó. Vocês são demais, hein, pessoal? Entendeu? Então, aquele povo, né, tinha tudo para as coisas terem acontecido mais rápido na vida deles, entendeu? Tinha tudo para as coisas terem acontecido mais rápido, né, na vida deles, mas atrasou, né? Eles atrasaram a promessa, entendeu? Eles atrasaram a promessa, né? Aí alguém fala assim, Deus está atrasado. Deus não atrasa nada não, gente. Deus não atrasa nada não. Quem atrasa é a gente. Quem atrasa é a gente. Quer dizer, aquele povo plantou e ali ele escolheu, entendeu? E outra, não foram todos que chegaram a tomar, não foram todos que chegaram a alcançar Canaã. Né? A palavra fala que foram alguns pouquíssimos. Quer dizer, é a pessoa que nada e morre na beira da praia. Quer dizer, dá aquelas braçadas boas, mas aí na hora de poder chegar na linha reta final, não consegue. Deus quer que todo mundo consiga, gente. Deus quer que todo mundo consiga. Deus está falando com alguém aqui, entendeu? Calma, tá entendendo? Eu não chamei você para ficar vivendo de migalha. Eu não chamei você para viver, sabe, desse jeito que você está. Chamei você para viver em abundância, em fartura. Eu não chamei você para ficar vivendo de conta-gota. Tá entendendo, pessoal? Eu chamei você para oportunidades novas. Chamei você para coisas grandes. Tá entendendo, gente? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos fazer, né? Como Zaqueu ele fez, né? Zaqueu foi até Jesus, ele reconheceu, e ali naquela atitude que ele teve com Jesus, ele estava dizendo, eu quero mudar, né? Outra coisa, tem coisas, pessoal, que não fica você pedindo para Deus mudar, não. Deus vai falar, não vou fazer isso por você, é você que tem que mudar. Tem gente que tem a coragem de falar assim, eu vou pedir para Deus mudar. Não, Deus não vai te mudar. Entendeu? Porque Deus já te criou em condições perfeitas de você fazer isso por você mesma. Eu fico só olhando. Eu fico só vendo. Tem gente que fala assim, eu vou pedir. Não vai, minha filha. Deus não vai mudar nada. Entendeu? Para de ficar, gente, querendo se enganar. Entendeu? Não vai. Deus faz milagre. O que Deus faz milagre. Entendeu? Quem tem que querer a mudança é a gente. Quem tem que buscar a mudança é a gente. Você tá entendendo? Eu vejo pessoas falando assim, eu vou orar para Deus me mudar. Eu fico só olhando. Entendeu? Eu falo, meu Deus, tudo que eu falei aqui, eu só perdi meu tempo, né? Eu só perdi meu tempo porque... Entendeu, pessoal? Isso é falta de maturidade. Entendeu, pessoal? Quer pedir alguma coisa? Fala, Senhor, me dá maturidade espiritual. Me dá maturidade espiritual, ser mais madura espiritualmente. O que é uma pessoa mais madura espiritualmente? Uma pessoa mais madura espiritualmente não fica falando besteira, pessoal. Entendeu? Não fica falando besteira para Deus. Aquele povo lá, por que Deus falou, você vai ficar 40 anos? Porque aquele povo não era maduro espiritualmente. Eles não eram.
Aí Deus falou, eu vou dar Canaã nada para esse povo, vou dar nada, eu prometi, mas olha só, a promessa ela é assim, existe um tempo para a promessa se cumprir. Você pode adiar e você pode atrasar, minha filha. Entendeu? Oi, Sheila, é paz. Você pode adiar e você pode atrasar. Vocês estão entendendo, pessoal? E aquele povo que, de vez de adiantar um negócio, eles atrasaram. Tá entendendo? Tá compreendendo, pessoal, em nome do Senhor Jesus? Então, Deus está falando com cada um aqui, tá? Existe um tempo, e esse tempo chegou. Que tempo, apóstola? De Deus te abençoar. Mas Deus está te sondando para ver se Ele pode liberar isso para você. Ele está te sondando, né? Ele está te sondando. Ele está te sondando para ver se Ele pode te recompensar, para ver se Ele pode te abençoar. Deus, Ele te sonda. Deus, Ele te sonda. Deus está sondando pessoas aqui, porque Ele sabe que você precisa testemunhar. Deus está sondando pessoas aqui, porque Ele sabe que você precisa de um favor. Deus está sondando pessoas aqui. Tá entendendo? Aí você vê, olha como é que é as coisas. Eu hoje fiz esse tipo de live. Aí só 58 pessoas deixaram o like. Por quê? Porque o pessoal gosta de ouvir conversa que não vai mudar. As pessoas querem encurtar, entendeu? Quer fazer curva para receber a benção. Quer fazer curva. Na curva, você acha... Não vai, tá? A tua bênção você não vai encontrar na curva. As pessoas querem fazer curva. Aí, o que é fazer curva? É ficar ouvindo o que elas querem ouvir, é ficar ouvindo revelação, que só vai acontecer a revelação depois que você aprender isso aqui que eu tô falando. Entendeu? As pessoas não querem, as pessoas querem outra coisa. Entendeu? É outra coisa. Se eu estivesse falando outra coisa, eu tava toda hora aqui, ó, superchat. Superchat. Aí você fala isso. Isso aqui é só para quem quer ouvir. Isso aqui é só para quem quer ouvir. Ivanete, é o que a gente vai. É isso aí. Por isso que se você rolar aí, você vai ver um monte de live aí falando tudo que os outros querem ouvir. Entendeu? Você vai passar o dedo aí, ó. Por quê? Porque... gente, vou te contar, não é fácil não. E Deus revela a hora que Ele quer, tá, gente? Deus revela quem Ele quer, entendeu? Porque Deus não fala só por revelação. Tô cansada de falar isso pra vocês aqui. Isso aí, Edson. Eles querem as profecias, querem as revelações, mas não quer mudar. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Cadê as 80 pessoas com like? Tá, não tem 80? Então cadê os 80 likes? Cadê? Tá entendendo? Vocês deveriam, vou falar. Agora eu vou falar. Vocês que estão sempre na live aí, ó, me assistindo, e acreditam, porque vocês já sabem como é que eu sou. Vocês sabem que eu sou transparente, sabem que eu sou verdadeira. Vocês sabem, por isso que você fica no canal. Vocês deveriam de ser assinantes desse canal, entendeu? Que nem o Marcos é. Olha o símbolo do Marcos aí. Tá entendendo? Que nem a Lidiana Paz é. Olha o símbolo dela aí. Que nem o Ellison é. Olha o símbolo. Vocês deveriam de manter esse canal. Porque um canal assim, que nem o Hélio Silva é, vocês estão apoiando o conteúdo que a gente traz aqui. Vocês estão apoiando. Porque isso aqui, pessoal, é para a sua vida. Isso aqui não é para hoje. Poxa, pessoal, isso aqui não é para hoje. Entendeu? Isso aqui é para a sua vida. Então, você deveria já ter se tornado membro há muito tempo. Já era para você estar, eu falando o teu nome, e o teu nome tá aparecendo com um símbolo ali. Porque é tão pouco, né? Que você ajuda, que todo mundo ajudando, aí, né? Você de verdade abençoa o canal. E é um pouco que com pouco, Deus... O que Deus faz? O que a palavra de Deus fala? É no pouco que eu abençoo, exaltando no muito. Então, você que tá aí,
né? Tá entendendo? Você que tá aí e sempre não abre mão de assistir, e você sabe que é um conteúdo verdadeiro, né? Se torne membro. Mas se tornar membro, tá? Por exemplo, o Marcos Wilson, olha a cor dele. A cor dele é vermelha. O Marcos Wilson, ele é uma das pessoas mais antigas do Seja Membro. Eu acho que ele nunca deixou de ser membro. Porque tem pessoas que e daqui a pouco deixa de ser. Eu não sei por que as pessoas fazem isso. Entendeu? Tá entendendo? Ó, o Elinho também, ele já até botou ali, glória a Deus. Tipo assim, eu também, hein? Esses vermelhinhos, não é isso, apóstolo? O apóstolo tá desligado ali. Esses que são vermelhinhos são as pessoas mais antigas. São pessoas que têm, sei lá, mais de um ano, entendeu? Como membro do canal. Entendeu? O que custa a pessoa fazer isso? O que custa? Se isso aqui é um culto, pessoal. Isso aqui é um culto. Entendeu? Um culto que se bobear, tu vai em algum lugar e você não vai ouvir o que eu tô falando pra você. Entendeu? Você vai ouvir o que você tá ouvindo das outras lives aí. Porque um culto verdadeiro, pessoal, é aquele que fala a verdade pra você. Tá? Porque eu já falei, falar o que você quer ouvir não vai mudar a tua vida. Mas falar o que Deus tem pra falar, aí é outros 500. Entendeu, gente? É outra conversa. E uma das pessoas, tá? Ai, Jesus, só Jesus na causa, né? Acho que escreveu errado, né? A gente vai deixando. E uma das causas, né? Um dos motivos de eu estar aqui são os membros do canal, tá? Porque eles patrocinam a live. Então, eu glorifico a Deus por vocês. Por vocês, que quem se torna membro, você está dizendo, apóstolo, eu assino embaixo, eu concordo com a live, os conteúdos me abençoam e precisa continuar. Entendeu? Precisa continuar. Então, vocês são uma bênção na minha vida. Então, vocês que estão ouvindo aí e ainda não se tornaram membro, se torna membro. Tem um botãozinho aí, ó, seja membro. Termina a live aí, ó. Eu acho que até enquanto você está assistindo a live, você pode se tornar membro. Tem pessoas que se tornam membro enquanto eu estou fazendo a live. Entendeu? E renova. As pessoas ficam sempre renovando. Tá entendendo, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação de estar aqui trazendo a mensagem. Só que eu também não tenho obrigação de trazer a mensagem para quem não quer nada. Entendeu? A própria palavra de Deus fala que quando quando Jesus pregava, né? E ali alguém não queria ouvir, Jesus nunca mais voltava naquele lugar. Leia a palavra. Leia a palavra. Jesus não voltava, Jesus não fazia milagre naquele lugar. Por quê? Porque eram pessoas que... Entendeu, pessoal? Então, às vezes, vocês ouvem, podem até ficar, meu Deus, mas eu faço o que Deus manda eu fazer e falar. Entendeu, pessoal? E eu tô aqui para abençoar vocês, tá? Eu tô aqui para colar com vocês e fazer vocês chegarem onde vocês precisam chegar. Porque tem muita gente aqui que não sabe o que é viver, não sabe o que é o bom da vida. A vida tem coisas boas. A vida tem coisas boas, pessoal. Pode parecer que não. Pode parecer que não, mas a vida, ela tem coisas boas, entendeu? Só que às vezes tem muitas pessoas que acham que não tem, mas tem sim. Tá entendendo? Porque que Deus é esse que vai permitir você viver uma missão aqui na Terra, né? Toda lascada, a vida inteira. Não dá, né? Entendeu? Então existem caminhos para você chegar até aonde você quer chegar. Entendeu, pessoal? Existem caminhos, tá? O Marcos Wilson colocou aqui, eu sou membro há 1 ano e 7 meses e 3 dias.
Olha como é que ele botou. Eu sou membro do canal há 1 ano, 7 meses e 3 dias. Ele até marcou. Graças a Deus, né? Ele é desde a época que eu comecei a fazer live. Eu fazia lá pelo Facebook, né? Eu não tinha nem começado ainda pelo YouTube, né? Porque para começar pelo YouTube tem umas burocraciazinhas, né? Então por isso que muita gente não consegue, né? Começar pelo YouTube, tá? Porque tem um processo bem pesado que a pessoa tem que passar para o YouTube ele te aprovar, né? E vocês me ajudaram, por isso que eu sou grata a tudo, entendeu? Grata primeiro a Deus, né? E segundo, a mim mesma, pela minha força de vontade e também junto com vocês, tá, pessoal? A gratidão, ela move o mundo espiritual. Eu sou assim mesmo, eu agradeço, eu choro na live, eu sou isso que vocês veem aí, gente, entendeu? Com qualidade, que vocês acham muitas, né? Mas também com seus defeitos, seus defeitinhos, né? A gente não é perfeito. Mas a gente tem procurado melhorar, né? Para as coisas poderem andar e para Deus ele nos abençoar. Essa é a nossa vida. Eu sou como você, tá? Eu sou como você. Com os defeitos talvez que você tem. Só que a minha cabeça pode ser outra. Entendeu? A minha cabeça pode ser outra. A minha forma de pensar. E minha vontade de mudar. É isso que muda. Entendeu, pessoal? Amém? Eu quero orar, né? Vamos orar nesse momento? Em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse momento e pela instrução que Ele trouxe. Vou falar de novo. Essa palavra é para todo mundo. Viu? Alguém vai pensar, tá me acusando. Tem culpa da minha filha, meu filho. Ninguém tá acusando ninguém aqui, não. Deus tá me cobrando. Não. Não tá cobrando, não. Deus tá te amando com essas palavras, entendeu? Só aqui é zelo. Entendeu? Porque a palavra fala que a quem Deus ele ama, né? A quem ele repreende. A quem ele ama, ele repreende. Não estou repreendendo ninguém. Deus também acredita que isso aqui nem está repreendendo, não. Só está te dando um toque. Repreensão é no outro nível. É um nível muito mais pesado. A repreensão de Deus é um nível muito mais pesado. Isso aqui não é repreensão. Isso aqui é um toque. Que o céu está te entregando, me entregando para todo mundo. Tá, pessoal? Que às vezes a gente fica esperando algo que primeiro é a gente que tem que fazer, né? A quem ele corrige, né? Ele corrige a quem ele ama, né? O livro de Provérbios fala isso, amém? Então vamos amar a correção de Deus, vamos amar, entendeu? Vamos amar, né? A palavra fala assim, ó, não enojes, quer dizer, não fique enojado, quer dizer, tem gente que fica, né? Não enojes com a minha repreensão, né? Tá entendendo? Porque aquele que eu repreendo é aquele que eu mais amo. Tá entendendo? Deus fez para você dar certo. Deus fez para você vencer. E você vai dar certo, você vai vencer. As coisas vão favorecer para você, mas tudo tem um processo. E processo Deus não burla. Deus não burla, tá? As leis espirituais. O mundo espiritual, ele é regido por regras. Entendeu? O mundo espiritual é regido por leis. Tem leis espirituais que Deus não vai burlar, porque você é boazinha, tá sendo boazinha agora. E se plantou, vai colher, tá? Por isso que tem que tomar cuidado com o que a gente planta, pessoal, porque é brabo, tá? Se tem uma coisa que Deus não deixa passar batido, é a lei da semeadura. Fez, uma hora tu vai colher. Entendeu? E às vezes você vai colher num momento muito bom da tua vida. Aí tem gente que não entende. Mas tá colhendo. Entendeu, gente? Tá bom? Vamos orar? Pegou a água? Vocês ficaram tristes comigo? Por causa da mensagem de hoje? Alguém ficou triste? Se eu vou botar, a senhora vai me chamar a atenção. Eu só vou saber qual é a tua.
Se tu falar assim, não gostei não, aí eu vou olhar bem pro teu nome e falar, é só Jesus mesmo, pela tua vida, hein, minha filha. Só Jesus mesmo, entendeu? Só Deus mesmo meteu os 40 anos. Se você falar, se escrever assim, ó, não, apóstolo, esse não é o quê? Se você, eu vou falar assim, Jesus, mete logo os 40 anos para essa situação, essa pessoa aí, Jesus. Mete lá para aprender de vez. É, gente. Tá rindo? Eu ainda vou pro culto, ainda vou pra igreja, hoje sou eu. Quem te for de Itaboraí, tô chegando, hein? Eu e o apóstolo, os obreiros. Mateus botou, vou rever do começo, cheguei agora. Amém. Amém, pessoal. Olha que não teve muita gente que botou não, hein? Mas algumas pessoas botaram. Bem, não colocou, mas assistiu, né? Amei, chega de mamão com açúcar. A gente tem que se acertar, pessoal. Senão a gente vai passar aí, ó. Ficar um velho, acabado, todo ruim. E sem entender por que tem coisa que não acontece na vida da gente, né? Vamos orar? Pai, obrigado por essa mensagem. Porque essa mensagem, antes de eu liberar para eles, essa mensagem para mim. Todas as mensagens em que o Senhor me instrui aqui, é para mim mesma. E eu glorifico a Deus, glorifico ao Senhor. Pela sua mensagem, mesmo sendo uma mensagem de repreensão, é uma mensagem de amor, né? Até quando Deus repreende a gente, Ele repreende com amor. Glórias a Deus, aleluia. Porque se necessário for, todos os dias o Senhor venha nos corrigir. Se necessário for, todos os dias o Senhor venha dar um sacolejão na vida da gente, né? Pra gente se aplomar, né? Porque a vida não é nenhum morango. E muitas das vezes a gente acaba dificultando as coisas que poderiam ser mais fáceis, mais simples. Deus, eu espero que eu tenha entregue a mensagem que o Senhor quis que eu viesse entregar. Eu espero que essas pessoas entendam o que o Senhor, nessa tarde de hoje, veio ministrar. E em nome do Senhor Jesus, mesmo que a live ela venha a ser encerrada agora, o Senhor continue falando no coração deles, não com cobrança, mas com a motivação deles quererem mudar, melhorar, né? Que não fique a cobrança dentro deles, mas que essa palavra de hoje não fique gerando cobrança, mas motivação de alguém mudar. Amém, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor acredita tanto na gente, né? O Senhor acredita tanto em nós, e a gente sempre, dependendo do que a gente faz, a gente deixa a desejar, né? Deixa a desejar para o céu, deixa a desejar, enfim, né? Até para as pessoas, aquilo que a gente diz que a gente crê. Que o Senhor só nos dê força para a gente, sabe, entender quando a gente precisa mudar. Não para a gente mudar, porque quem tem que mudar é a gente, mas que o Senhor nos dê força. Obrigado, meu Pai, por cada alma que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, Espírito Santo, se houver água, fotografia, peça de roupa, que seja tudo consagrado, abençoado, visitado, para que se cumpra o real propósito nessa terra. Deus, em nome do Senhor Jesus, a live ela vai se encerrar. A sua presença vai continuar visitando. A live ela vai se encerrar, mas a sua presença vai continuar os alcançando. Em nome do Senhor Jesus, entrego-os, abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você recebe, crê, toma posse, declare dizendo, eu creio, eu tomo posse. Que assim seja, assim será. Que assim seja, assim será. Que assim seja, assim será, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E glórias a Deus, aleluia. Tá? Quem não deixou o like, deixa o like, tá?
Em nome do Senhor Jesus, 10h40, 10h40, 10h45 estaremos novamente aqui, tá? Eu espero poder contar com a tua presença para que a gente venha entregar o que o reino dos céus, tá? Tiver que revelar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Ó, um beijo, tá, gente? Fiquem todos na paz. Um forte abraço e juntos nós seremos sempre mais fortes, tá bom? Pode contar comigo, tá? Comigo, que eu tô sempre aqui do lado para levantar você, tá? Através da palavra e para fazer você entender, tá? Que tudo é uma fase, tá? Tudo é uma fase e você pode e já está saindo dessa fase. Me retirando da missão, um forte abraço. Até 10h40. Deus abençoe.